Durante muito tempo, o sucesso no trading foi vendido como um ponto de chegada financeiro, quase sempre associado a um gráfico perfeito, a um mês extraordinário ou a uma sequência rara de acertos. Essa visão cria uma armadilha silenciosa, porque faz o operador acreditar que só está evoluindo quando o dinheiro confirma essa ideia. O problema é que o mercado não funciona como um placar justo de mérito imediato, e quem baseia sua percepção de sucesso apenas no lucro acaba emocionalmente refém de algo que não controla. O trading, na prática, funciona muito mais como um espelho do estado interno do que como uma máquina previsível de resultados. Ele expõe expectativas, impaciências, impulsos e medos com uma precisão que poucos ambientes conseguem oferecer. Cada decisão tomada sob pressão revela não apenas conhecimento técnico, mas principalmente o nível de maturidade psicológica de quem executa. Ignorar esse aspecto é permanecer preso a um jogo externo, quando a transformação real acontece internamente. Quando o sucesso é reposicionado como alinhamento com a incerteza, a relação com o mercado muda. O operador deixa de exigir previsibilidade e começa a desenvolver estabilidade. O mercado passa a ser visto como um ambiente neutro, que não premia nem pune intenções, apenas responde à execução. Nesse ponto, o foco se desloca do desejo de ganhar para a capacidade de operar bem, mesmo quando o cenário é adverso ou emocionalmente desconfortável. É nesse contexto que surgem sinais claros de evolução que não aparecem imediatamente no extrato da corretora. Eles se manifestam no comportamento, na forma de reagir às perdas, na consistência das decisões e na redução do ruído emocional. São indicadores silenciosos, mas extremamente confiáveis de que algo está sendo construído de maneira sólida. Este conteúdo apresenta 5 desses sinais, não como metas externas, mas como estados internos que emergem naturalmente quando o operador amadurece. Você não percebe que está tendo sucesso quando simplesmente ganha mais dinheiro em um determinado período. Você começa a perceber quando reage menos aos altos e baixos, quando o mercado deixa de ditar seu estado mental e quando a execução permanece estável independentemente do resultado imediato. Nesse momento, o sucesso deixa de ser um evento isolado e passa a se tornar uma condição interna contínua. A primeira grande virada mental de um trader em evolução acontece quando ele abandona a busca pela perfeição e começa a respeitar a natureza imperfeita do mercado. A ideia de que é possível operar sem perdas nasce de uma necessidade ilusória de controle absoluto, que não encontra sustentação em um ambiente probabilístico. Enquanto o operador insiste em acertar sempre, ele permanece preso a uma expectativa irreal, que gera frustração constante e decisões cada vez mais reativas. A consistência surge quando há aceitação da realidade como ela é, e não como o ego gostaria que fosse. O trader passa a compreender que o mercado não exige genialidade pontual, mas repetição disciplinada de comportamentos corretos ao longo do tempo. Nesse estágio, uma sequência de boas execuções vale mais do que um único trade extraordinário, porque ela revela estabilidade interna e alinhamento com o processo. A execução deixa de ser um teste de valor pessoal e se torna uma prática contínua de precisão. Esse deslocamento de foco altera profundamente a forma como o operador avalia seu próprio desempenho. Em vez de ajustar o sistema a cada perda, ele passa a investigar se seguiu as regras que definiu com clareza antes de operar. O critério de qualidade deixa de ser o resultado financeiro imediato e passa a ser a fidelidade ao plano. Um trade começa a ser considerado bom quando foi executado corretamente, mesmo que o desfecho tenha sido negativo do ponto de vista monetário. Quando o processo ocupa o centro da decisão, o resultado perde o poder de distorcer a percepção. O trader entende que ganhos isolados não validam métodos e que perdas isoladas não os invalidam. O que realmente importa é a coerência entre intenção, execução e disciplina.
Essa postura reduz a necessidade de mudanças constantes e elimina o comportamento impulsivo de buscar novas estratégias como forma de aliviar desconforto emocional. A disciplina se consolida como a principal métrica de evolução porque ela é o único elemento que permanece totalmente sob controle do operador. Diferente do mercado, que é imprevisível por natureza, a adesão às regras depende exclusivamente da postura interna. Ao respeitar esse princípio, o trader começa a construir uma base sólida, onde o desempenho não oscila de acordo com o humor ou com o último resultado. Nesse ponto do desenvolvimento, ocorre uma mudança silenciosa, mas decisiva. O operador aceita perder de forma correta, sem tentar evitar a perda a qualquer custo, sem distorcer a leitura e sem abandonar o plano. Essa aceitação não enfraquece, pelo contrário, fortalece a execução e estabiliza a mente. É justamente quando o trader aprende a perder sem se desorganizar que ele cria as condições reais para ganhar de forma consistente ao longo do tempo. A neutralidade emocional surge quando o trader começa a compreender que emoção não é apenas um sentimento interno, mas um fator ativo de distorção perceptiva. Sempre que o medo, a euforia ou a frustração entram no processo decisório, a leitura do mercado deixa de ser objetiva e passa a ser filtrada por expectativas pessoais. O gráfico continua o mesmo, os dados continuam disponíveis, mas a interpretação já não é mais limpa, porque está contaminada por um estado interno instável. Nesse estágio de amadurecimento, o operador percebe que não precisa eliminar emoções para operar bem. Ele entende que isso é impossível e até contraproducente. O avanço real acontece quando ele aprende a não agir a partir delas. As emoções passam a ser observadas como fenômenos internos transitórios, sem receber autoridade sobre a execução. Essa mudança aparentemente sutil altera completamente a qualidade das decisões, porque devolve clareza ao processo de leitura e ação. A neutralidade não significa frieza ou indiferença, mas sim a capacidade de separar identidade pessoal do resultado de um trade específico. Quando essa separação acontece, ganhos deixam de inflar o ego e perdas deixam de ferir o senso de valor próprio. O operador já não se sente validado por um lucro isolado, nem diminuído por um prejuízo pontual. O trade deixa de ser um julgamento sobre quem ele é e passa a ser apenas uma ocorrência dentro de um processo maior. Com essa desidentificação, o trader começa a responder ao mercado em vez de reagir a ele. A resposta nasce da leitura e do plano, enquanto a reação nasce do impulso emocional. Essa diferença define o nível de maturidade operacional. Ao responder, o operador mantém coerência com seus critérios mesmo sob pressão. Ao reagir, ele abandona a estrutura na tentativa de aliviar desconfortos internos momentâneos. Outro sinal claro dessa neutralidade é a forma como os resultados passam a ser registrados internamente. Ganhos e perdas deixam de carregar peso simbólico e se tornam dados objetivos para análise. O operador olha para cada resultado com a intenção de entender se a execução foi correta, se as regras foram respeitadas e se o contexto foi bem interpretado. Não há dramatização, nem necessidade de justificar emoções, apenas a busca por alinhamento entre decisão e processo. Essa postura cria um efeito cumulativo poderoso. Com menos carga emocional, a leitura se torna mais precisa, a execução mais estável e a confiança mais fundamentada. Não se trata de uma confiança emocional ou otimista, mas de uma confiança silenciosa, construída pela repetição consciente de boas decisões. O trader passa a operar com a mesma postura em cenários favoráveis ou adversos, porque seu estado interno não depende mais do resultado imediato. Quando o trade deixa de ser pessoal, a mente deixa de lutar contra o mercado. A energia que antes era gasta tentando provar algo, recuperar algo ou evitar a dor de errar, passa a ser direcionada para a execução correta. Nesse ponto, a leitura se torna limpa,
porque não existe mais interferência emocional disputando espaço com a lógica e a observação. A neutralidade emocional não é um acessório psicológico, mas um dos sinais mais claros de que o operador começou a operar a partir de um nível mais alto de consciência e maturidade. Existe um momento decisivo na trajetória do trader em que a esperança deixa de ser combustível e passa a ser um risco silencioso. No início, ela parece necessária, quase inevitável, porque sustenta a permanência em um ambiente incerto e emocionalmente exigente. O problema é que a esperança nasce da fragilidade, pois depende de que o próximo trade funcione para restaurar segurança, confiança e senso de valor pessoal. Enquanto o operador ainda precisa que o mercado confirme algo para se sentir bem, ele permanece vulnerável. A transição real acontece quando a esperança é substituída por crença operacional. Essa crença não tem relação com otimismo cego nem com pensamento positivo. Ela surge da convivência prolongada com um processo bem definido, testado e repetido ao longo do tempo. O trader passa a confiar não porque acredita que o próximo trade será vencedor, mas porque sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo e quais são as consequências estatísticas dessa decisão. A confiança deixa de ser emocional e se torna estrutural. Nesse estágio, a repetição consciente constrói uma base sólida. Cada execução correta reforça a crença no método, mesmo quando o resultado imediato não corresponde ao desejado. O operador entende que um trade isolado não tem significado suficiente para validar ou invalidar o sistema. O valor está na sequência, na coerência das decisões e na fidelidade ao plano. Essa mudança interna reduz drasticamente a necessidade de validação externa, seja pelo mercado, por terceiros ou pelo próprio resultado financeiro de curto prazo. Quando a crença operacional está presente, o trader não precisa que o próximo trade funcione para se sentir em controle. Ele já decidiu antes de entrar que perdas fazem parte do caminho e que elas não representam falha pessoal. Essa postura permite atravessar sequências negativas sem alterar comportamento, sem abandonar regras e sem buscar atalhos emocionais. A estabilidade não vem da ausência de perdas, mas da previsibilidade da própria conduta diante delas. Outro sinal claro dessa maturidade é a capacidade de permanecer estável mesmo após períodos prolongados de drawdown. O operador não entra em estado de urgência nem tenta compensar o passado com decisões mais agressivas. Ele mantém o tamanho de posição, respeita os critérios e aceita o ritmo do mercado sem resistência interna. A crença no processo sustenta a clareza quando a mente iniciante entraria em conflito. Essa troca da esperança pela crença representa o abandono da dependência emocional do resultado imediato. O trader deixa de negociar com o desejo de que algo dê certo e passa a operar com a convicção de que está fazendo o que precisa ser feito, independentemente do desfecho de cada trade. A execução se torna mais limpa, mais silenciosa e mais consistente, porque não carrega a expectativa de redenção nem o medo de confirmação negativa. Quem depende de esperança negocia com medo, porque precisa que o mercado valide suas decisões a cada operação. Quem opera com crença atua com clareza, pois já validou o processo antes de executar e não exige que o curto prazo confirme aquilo que só o tempo pode provar. Aceitar a incerteza não é um exercício intelectual, nem uma ideia confortável que se adota apenas no discurso. Trata-se de uma mudança profunda na forma como o trader se posiciona diante do mercado, reconhecendo que a imprevisibilidade não é um defeito do sistema, mas a própria natureza do ambiente em que opera. Quando essa compreensão se consolida, o operador deixa de lutar contra algo que nunca poderá ser eliminado e passa a trabalhar em harmonia com essa condição permanente. O amadurecimento psicológico aparece quando o trader entende que nenhum trade individual pode ser previsto com precisão real. Mesmo os melhores setups carregam uma margem irreduzível de aleatoriedade,
e tentar controlar esse aspecto apenas gera tensão, frustração e decisões distorcidas. A mente que exige certeza antes de agir cria expectativas rígidas, e essas expectativas se tornam a principal fonte de medo, pois qualquer desvio do cenário ideal passa a ser interpretado como ameaça. Ao abandonar a necessidade de prever, surge uma liberdade mental difícil de ser explicada a quem ainda está preso à ilusão do controle. O operador deixa de gastar energia tentando antecipar o próximo movimento e começa a direcionar sua atenção para aquilo que de fato está ao seu alcance. O foco se desloca para a qualidade da leitura, para a execução fiel ao plano e para o respeito aos limites previamente definidos. Essa mudança reduz drasticamente o desgaste emocional porque a mente não está mais em constante conflito com o inesperado. Nesse estágio, o trader para de adivinhar e passa a executar probabilidades de forma consciente. Cada operação deixa de ser um teste de inteligência ou uma prova de valor pessoal e passa a ser apenas uma amostra dentro de uma estrutura estatística maior. O resultado isolado perde importância, pois o operador compreende que consistência não nasce de previsões corretas, mas da repetição disciplinada de decisões corretas ao longo do tempo. Essa visão transforma completamente a relação com ganhos e perdas. O medo também perde força quando a expectativa rígida desaparece. Sem a necessidade de que um trade específico funcione, a mente permanece mais clara durante a execução. O operador aceita previamente todos os desfechos possíveis e, por isso, não é surpreendido emocionalmente quando o mercado segue um caminho diferente do desejado. A aceitação genuína da incerteza cria um estado interno mais estável, onde a clareza se mantém mesmo sob pressão. Ao focar apenas no que é controlável, o trader encontra uma sensação de ordem dentro do caos aparente do mercado. Ele sabe que não controla o próximo candle, mas controla o risco assumido, o tamanho da posição, o momento da entrada e a disciplina na saída. Essa clareza operacional elimina a luta interna contra o aleatório e permite que a execução aconteça com mais serenidade e precisão. O operador maduro não busca eliminar a incerteza, pois entende que é justamente ela que torna o jogo possível. Nesse ponto do desenvolvimento, torna-se evidente que agir corretamente não depende de saber o que vai acontecer a seguir. Depende da capacidade de respeitar o processo, mesmo quando o futuro é desconhecido. Quando essa aceitação se torna natural, o trading deixa de ser um confronto constante com o mercado e passa a ser uma prática consciente, sustentada por clareza, disciplina e tranquilidade diante do imprevisível. Existe um ponto no desenvolvimento do trader em que operar deixa de ser uma experiência carregada de tensão emocional e passa a se tornar uma prática estável, quase silenciosa. Não porque o mercado ficou mais fácil ou previsível, mas porque o operador mudou a forma como se posiciona internamente diante dele. A execução deixa de ser um teste de nervos e passa a ser a aplicação natural de um processo já assimilado. Nesse estágio, o trader não entra no mercado para provar nada, recuperar nada ou confirmar nada. Ele entra apenas para executar aquilo que já foi definido com clareza. A paz na execução não surge da ausência de risco, mas da aceitação total dele. O operador entende que cada trade é apenas uma ocorrência dentro de uma sequência muito maior e que nenhum resultado isolado tem peso suficiente para alterar sua postura. Em ambientes de pressão, onde antes surgiam ansiedade e urgência, agora existe espaço interno. A leitura permanece clara, o ritmo se mantém constante e as decisões não são contaminadas por expectativas imediatas. A serenidade passa a ser uma consequência direta da confiança no processo, não uma tentativa de controle emocional forçado. Um sinal claro dessa maturidade é a mudança na relação com o tédio. O trader que evolui começa a perceber que a ausência de estímulo constante não é um problema, mas um indicativo de alinhamento. Ele não sente necessidade de estar sempre operando, nem interpreta a falta de oportunidades como perda de tempo.
Pelo contrário, entende que esperar faz parte da execução correta e que preservar capital e clareza é tão importante quanto agir. O mercado deixa de ser uma fonte de excitação e passa a ser um ambiente de trabalho objetivo, onde cada ação tem um motivo claro. O respeito absoluto às regras também se torna natural nesse estágio. Não há mais negociações internas, exceções improvisadas ou ajustes feitos sob emoção. O plano não é seguido por medo ou rigidez, mas por convicção. O trader sabe exatamente o que deve fazer em cada cenário e aceita com tranquilidade quando o mercado não oferece as condições necessárias. Essa postura elimina grande parte do desgaste mental, porque a responsabilidade deixa de estar no resultado e passa a estar exclusivamente na execução. Quando essa transformação se consolida, o dinheiro perde o papel de objetivo central e assume o lugar de consequência. O trader não entra no mercado pensando no quanto pode ganhar, mas em como deve executar. Ele opera da mesma forma em dias bons e em dias ruins, em sequências positivas ou negativas, porque sua identidade não está mais vinculada ao desfecho imediato. Não força trades para sentir controle, não foge do plano para aliviar desconforto e não negocia com emoções disfarçadas de intuição. Nesse ponto, operar se torna simples, não no sentido de superficial, mas no sentido de limpo. As decisões são claras, os critérios são respeitados e o estado interno permanece estável. Quando a execução alcança esse nível de naturalidade, o trader começa a perceber que está no caminho certo, não porque tudo funciona perfeitamente, mas porque nada mais precisa ser forçado. É nesse estado que a consistência se torna possível e que os resultados passam a acompanhar, de forma gradual e sustentável, quem o operador se tornou. Ao longo de todo esse caminho, fica claro que os sinais reais de evolução no trading raramente são visíveis no curto prazo. Eles não aparecem de forma imediata no saldo da conta, nem se manifestam como grandes vitórias isoladas. O que muda primeiro é o comportamento. A forma como o operador reage às perdas se transforma. A relação com os ganhos perde o excesso de euforia. As decisões passam a nascer de critérios estáveis e não de impulsos momentâneos. Quando o sucesso começa a se estruturar internamente, a consistência surge como consequência natural. O operador já não sente a necessidade constante de ajustar o sistema após cada resultado negativo. Ele não abandona processos sólidos por desconforto emocional. A repetição consciente passa a ser valorizada acima de tentativas pontuais de acerto. Nesse estágio, a disciplina deixa de ser um esforço forçado e passa a fazer parte da identidade operacional. Somente depois dessa mudança comportamental é que os números começam a refletir algo diferente. Ainda assim, eles surgem de forma gradual, quase silenciosa, sem o impacto dramático que muitos esperam. O crescimento financeiro acompanha a maturidade, mas não a lidera. O operador que entende isso não mede seu valor por semanas específicas, nem permite que períodos ruins destruam sua clareza. Ele sabe que o que sustenta resultados no longo prazo é a estabilidade com que executa decisões corretas, mesmo quando o ambiente é incerto. Nesse ponto, os 5 sinais deixam de ser conceitos isolados e passam a formar uma identidade única. Consistência, neutralidade emocional, crença operacional, aceitação da incerteza e paz na execução não atuam separadamente. Eles se reforçam mutuamente e criam uma base sólida, onde o mercado deixa de ser um adversário e passa a ser apenas um cenário de atuação. O operador não busca controlar o que não pode. Ele se compromete integralmente com aquilo que está sob sua responsabilidade. Você não vence o mercado quando acumula dinheiro em um período específico, porque isso pode acontecer até mesmo por acaso. A verdadeira vitória ocorre quando a luta interna se encerra, quando não existe mais a necessidade de provar algo a cada trade e quando a execução se mantém íntegra diante de qualquer resultado. A partir desse ponto,
Os números apenas acompanham quem você se tornou ao longo do processo. O sucesso, antes invisível, finalmente encontra espaço para se manifestar de forma consistente. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.